Literalmente, esse varão daimônico, que a miúde se elevava ao Deus primeiro e transcendente através de seus pensamentos e seguindo os caminhos ensinados por Platão no banquete, revelou-se para ele aquele Deus, que não tem formato nem forma alguma, estabelecido acima do intelecto e de todo o inteligível. E esse Deus, com efeito, eu, Porfírio, que estou no 68º ano de vida, declaro ter uma só vez alcançado e me unido. Olha que bonito. Para entender um pouco essa passagem, pessoal, é importante compreender toda essa ideia de daimon que existia na filosofia de Plotino. E no mesmo momento em que você vê ele falar nesse ponto de intelecto, de inteligível, isso está na obra de Plotino chamada As Enéidas, que vamos falar mais à frente. Vamos lá. Mas a Plotino, abre aspas, apareceu a meta que se situa próxima, fecha aspas. Pois para ele, o fim e a meta eram alcançar e unir-se ao Deus que está acima de tudo. Atingiu 4 vezes, quando eu convivia com ele, a essa meta por uma atividade inefável. E se diz ainda que muitas vezes, quando ele rumava obliquamente aos deuses, os deuses o guiaram, e ele, abre aspas, concedendo um espesso feixe de luz, fecha aspas, de modo que escreveu seus escritos sob a inspeção e a observação dos deuses. E se diz que, de uma insone contemplação interior e exterior, abre aspas, contemplaste com teus olhos múltiplas belezas que nenhum dentre todos os homens, fecha aspas, que se dedicam à filosofia, abre aspas, poderiam facilmente vislumbrar, fecha aspas. Pois a contemplação dos homens pode tornar-se mais do que humana, mas em relação ao conhecimento divino, ela poderia ser graciosa, não porém a ponto de ser capaz de captar o profundo, como captam os deuses. Acho que é a parte bela isso aqui, né? Ele vai citar aqui, são versos. Esses versos, enfim, mostraram o que realizou e que coisas alcançou enquanto ainda envolvido pelo corpo. Porém, depois de liberar-se do corpo, diz que ele se dirigiu para a Assembleia dos Daimones, que lá habitam a amizade, o desejo, o júbilo e o amor ligado a Deus, e que lá estão estabelecidos os chamados juízes das almas, filhos de Zeus, Minas, Radamanto e Eaco, para os quais seguiu não para ser julgado, mas para conviver com eles, com quem convive também todos os outros mais excelentes. Convivem com eles Platão, Pitágora e todos os outros que se, abre aspas, juntaram ao coro do amor imortal, fecha aspas, e que lá tem seu nascimento os daimones venturosos, que tomam parte em uma vida farta em festins e festivais, e que perseveram nessa vida beatificada pelos deuses. Maravilhoso! É uma explicação do poema anterior. Ele ainda continua, Porfírio continua explicando esse poema. Essa é a nossa história da vida de Plotino. Como ele mesmo nos incumbiu de realizar a organização e a correção de seus escritos, e eu prometi não só a ele enquanto vivia, mas também aos outros companheiros realizá-lo, primeiramente julguei por bem não deixar em ordem cronológica os escritos, uma vez que foram produzidos desordenadamente, mas imitei Apolodoro de Atenas e o peripatético Andrônico, dos quais o primeiro reuniu as obras do comediógrafo Epicarmo, dispondo-as em 10 tomos, e o segundo separou os escritos de Aristóteles e Teofrasto por assunto, agrupando do mesmo tomos e tema afins. Inclusive, Andrônico de Rhodes, ele é responsável pelo termo metafísica. O próprio Aristóteles jamais expressou esse termo. Foi Andrônico de Rhodes que primeiro usou esse termo. Ele foi ativo entre o ano 20 a 70 a 20 a.C. Vamos lá.
Assim, com efeito, eu também, como eram 54 os escritos de Plotino em minha posse, eu distribuí em 6 Enéadas, tendo afortunadamente encontrado a perfeição do número 6 e dos grupos de 9, e os reuni agrupando em cada Enéada os escritos afins, dando ainda posição inicial às questões mais fáceis. A primeira Enéada, com efeito, contém os tratados predominantemente éticos, eiros. E aqui uma explicação bem curiosa. Então, nesse ponto a gente percebe que realmente os tratados feitos por Porfírio foram 54, mas a distribuição em 6 capítulos em 6 capítulos e cada capítulo grupos de 9 foi dada por Porfírio, tá? Porfírio é que vai dar essa numeração. E inclusive tem pessoas que dizem que ele deu um jeito para esse número de 9 partes ser dividido dessa forma, porque senão não era possível dividir dessa maneira. Então ele vai novamente, ele vai numerar os capítulos, tá? Os livros e os capítulos, e colocar os inícios desses livros, tá? Então ele fez da seguinte forma: o livro 1, que é o vivente e que é o homem, cujo início é prazeres e tristezas. Livro 2, sobre as virtudes, cujo início é como os males estão aqui. Livro 3, sobre a dialética, cujo início é qual arte e método. Livro 4, sobre a felicidade, cujo início é o bem viver e o ser feliz. Livro 5, se a felicidade está na distensão do tempo, cujo início é a felicidade aumenta. Livro 6, sobre o belo, cujo início é o belo está sobretudo na visão. Livro 7, sobre o bem primário e os outros bens, cujo início é, poderia alguém dizer que o bem para cada ser é algo diferente. Observe uma coisa curiosa. Lembram que no início no primeiro vídeo a gente mostrou que Plotino fez primeiro 21 livros, depois ele fez 24 e por fim ele fez 9, ele enviou 9 livros para Porfírio. E todos esses livros tinham um início e tinham um título que foi dado por Porfírio. O que o Porfírio fez? Ele reorganizou. E agora ele vai colocar numa sequência nova, diferente daquela anterior. E é isso que eu estou citando agora. Livro 8, de onde vêm os males, cujo início é aqueles que investigam de onde vêm os males. Livro 9, sobre o suicídio racional, cujo início é não a deixarás para que não parta. A primeira Enéada, portanto, contém esses tratados, que abarcam temas predominantemente éticos. A segunda, que apresenta a reunião dos tratados físicos, contém aqueles que concernem ao cosmos e os relacionados ao cosmos, são estes. Ou seja, lembra-se, dos 54 tratados, ele separou por títulos. Então, esses primeiros 9 tratam sobre temas predominantemente éticos. Então, esses 9, eles fazem parte dos 54, mas não estão naquela sequência que Porfírio elaborou inicialmente. Então, essa nova elaboração, ele já readequou. Então, essa segunda parte vão ser os tratados físicos. Vão ser o livro 1, sobre o livro 1.2, né? 2.1, sobre o cosmos, cujo início é dizendo que o cosmos sempre existiu antes. Livro 2.2, sobre o movimento circular, cujo início é porque se movem em círculo. Livro 2.3, se os astros influem, cujo início é que o movimento dos astros assinala. Livro 2.4, sobre as duas matérias, cujo início é li a chamada matéria. Livro 2.5, sobre o que está em potência e o que está em ato, cujo início é fala-se de algo que está em potência. Livro 2.6, sobre a qualidade e a forma, cujo início são o ente e a essência distintos. Livro 2.7, cuja fusão total, cujo início, sobre a fusão total, cujo início é acerca da fusão total. Livro 2.8, como as coisas visam a distância, vistas a distâncias, aparecem pequenas, cujo início é, será que as coisas distantes aparecem menores? Livro 2.9, contra aqueles que dizem que o demiurgo do cosmos e o cosmos são maus, cujo início é, como portanto se revelou para nós. Então,
essa foi, já falamos da primeira e da segunda Enéada. Na terceira Enéada, que contém ainda os tratados concernentes ao cosmos, abarca este tratado acerca das especulações relativas ao cosmos. Livro 3.1, sobre o destino, cujo início é todas as coisas que devem. Livro 3.2, sobre a providência 1, cujo início é que atribuir ao acaso. Livro 3.3, sobre a providência 2, cujo início é, portanto, que pensar sobre essas dificuldades. Livro 3.4, sobre o daimon que nos coube, cujo início é as hipóstase 2. Livro 3.5, sobre o amor, cujo início é sobre o amor se é um Deus. Livro 3.6, sobre a impassibilidade dos incorpóreos, cujo início é dizendo que as sensações não são afecções. Livro 3.7, sobre a eternidade e o tempo, cujo início é a eternidade e o tempo. Livro 3.8, sobre a natureza e a contemplação e o uno, cujo início é se de início brincássemos. Livro 3.9, considerações diversas, cujo início é o intelecto, diz ele, vê as ideias contidas. A essas três Enéadas nós colocamos e organizamos em um único volume. Colocamos também na terceira Enéada o tratado sobre o daimon que nos coube, porque trata de modo genérico as questões a que concerne e porque esse problema também é tratado por aqueles que examinam temas relacionados aos nascimentos dos homens. O mesmo vale para a inclusão do sobre o amor. Colocamos aqui o sobre a eternidade e o tempo por tratar do tempo. E o sobre a natureza, a contemplação e o uno foi posto aqui devido à sua seção sobre a natureza. Agora ele vai começar a quarta Enéada. A quarta Enéada, depois do tratado acerca dos cosmos, que foi o anterior, recebeu os tratados a respeito da alma. Então a quarta Enéada são os tratados a respeito da alma. Então, 4.2. Sobre esse 4.1. Sobre a essência da alma 1. O primeiro tratado da quarta Enéada da edição porfiriana é hoje em dia ditado como o segundo e o segundo como o primeiro, cujo início é a essência da alma, qual seja... tem uma... Desculpem, pessoal, a minha leitura aqui era justamente essa, era 4.2. Então, 4.2 sobre a essência da alma 1, cujo início é a essência da alma, qual seja. E aqui é uma explicação de Baracá sobre isso aí, que ele fala que o primeiro tratado da quarta Enéada da edição porfiriana é hoje em dia ditado como o segundo e o segundo como o primeiro. Por isso que eu li o começo como 4.2. E vamos seguir a orientação de Baracá. 4.1, sobre a essência da alma 2, cujo início é no cosmo inteligível. 4.3, sobre as aporias relativas à alma 1, cujo início é acerca da alma, todas as perplexidades devemos solucionar. 4.4, sobre as aporias relativas à alma 2, cujo início é que dirá então. 4.5, sobre as aporias relativas à alma 3, ou sobre a visão, cujo início é uma vez que estabelecemos investigar. 4.6, sobre a essência e a memória, cujo início é as sensações não são impressões. 4.7, sobre a imortalidade da alma, cujo início é se cada um é imortal. 4.8, sobre a descida da alma aos corpos, cujo início é muitas vezes despertando-me. 4.9, se todas as almas são uma só, cujo início é acaso, assim como a alma. Portanto, a quarta Enéada abrigou todos os temas concernentes à alma ela mesma. Então agora ele vai começar a quinta. Assim ele fala, a quinta Enéada contém os relativos ao intelecto, mas cada um de seus livros trata também em algumas passagens a respeito do que está além e sobre o intelecto da alma. São esses. 5.1, sobre as três hipóteses principais, cujo início é o que então fez. 5.2, sobre a gênese e a ordem dos posteriores ao primeiro, cujo início é o uno e todas as coisas. 5.3, sobre as hipóteses cognoscentes e o que está além, cujo início é acaso aquele que intelige a si mesmo deve ser variegado. 5.4, como que é posterior ao primeiro, procede do primeiro e sobre o uno,
cujo início é: se existe algo depois do primeiro, é necessário que provenha dele. Quinto, que os inteligíveis não são exteriores ao intelecto, e sobre o bem, cujo início é o intelecto, o verdadeiro intelecto. Quinto, sobre o fato de que o que está além do ente não intelige, qual é o inteligente primário e qual o secundário, cujo princípio é: uma coisa é inteligir. Quinto, sobre se há ideias de coisas particulares, cujo início é: se também do particular. Quinto, sobre a beleza inteligível, cujo início é: como dizemos que aquele que na contemplação do inteligível. Quinto, sobre o intelecto, as ideias e o ente, cujo início é: todos os homens desde o princípio. Entre um intervalo entre uma Enéada e outra que ele está explicando, ele coloca algumas explicações. Por exemplo, aqui ele vai falar: colocamos, pois, a quarta e a quinta Enéadas em um só volume. A Enéada restante, a sexta, está em outro volume, de modo que todos os escritos de Plotino estão distribuídos em 3 volumes, dos quais o primeiro contém 3 Enéadas, o segundo 2 e o terceiro 1. Olha que curioso, né? Todos os tratados de Plotino estavam distribuídos em 3 livros, sendo que o primeiro tinha 2 Enéadas. Não, o primeiro tinha 3 Enéadas, o segundo tinha 2 e o terceiro tinha só 1. Olha que curioso. Os tratados da terceira Enéada, ou do terceiro volume, ou os da sexta Enéada, são esses: 6.1, sobre os gêneros do ente 1, cujo início é: sobre os entes, quantos e quais. 6.2, sobre os gêneros do ente 2, cujo início é: uma vez que acerca dos chamados 10 gêneros foi examinado. 6.3, sobre os gêneros do ente 3, cujo início é: acerca da essência, o que parece. 6.4, sobre o fato de que o ente está inteiro, uno e idêntico em todas as partes. 1. Cujo início é: acaso está a alma presente em todas as partes do universo. 6.5, sobre o fato de que o ente está inteiro, uno e idêntico em todas as partes. 2. Cujo início é: que o que é uno e idêntico em número está a um só tempo inteiro em todas as partes. 6.6, sobre os números, cujo início é: acaso a multiplicidade é um afastamento do uno. 6.7, como a multiplicidade de ideias veio a existir, e sobre o bem, cujo início é: quando Deus enviou para o nascimento. 6.8, sobre o voluntário e sobre a vontade do uno, cujo início é: acaso deve-se investigar acerca dos deuses, se há algo que dependa deles. E 6.9,